Shalom, nossos queridos que acompanham nosso canal, estão estudando o campo da batalha da mente. Hoje nós estamos aí no capítulo 8, quando a minha mente está normal. E eu estava falando aqui com os ouvintes aqui da Rádio O Som do Céu, como é importante nós termos a nossa mente cuidadosamente cuidada mesmo por nós, adequadamente. Queridos, leve a sério a sua mente. A sua mente ela pode ser conduzida por caminhos que não são aquilo que o Eterno tem para você, né? Nós podemos desestabilizar vidas, nós podemos desestabilizar tantas coisas. Que o Eterno use você, use as nossas vidas de modo contínuo como sendo pessoas que estão trazendo à luz aquilo que o Eterno tem para nossas vidas, para a vida das pessoas que nós amamos, viu? Vamos orar, vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo de leitura dessa obra que o Senhor usou tão grandemente a vida da tua serva Joyce Meyer. Nos ajude, Pai, nos ajude num tempo onde a nossa mente tem sido verdadeiramente um campo de batalha, e que o Senhor nos ajude a sermos assertivos, nós a lidarmos com esse projeto que o Senhor trouxe para nossas vidas, de termos a mente de Mashiach e Yeshua em nós. Essa é a esperança da glória. Coopera, Senhor, com cada um daqueles que estão ouvindo, assistindo hoje a esta mensagem preciosa, e que eles levem a sério, Pai, o contexto da saúde da mente. Pelo amor da tua fidelidade, fala conosco, dá-nos da tua Ruach HaKodesh. Eu suplico ao Senhor no nome do teu filho Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, queridos. Nós estamos aqui no capítulo 8, quando a minha mente está normal. Quando a minha mente está normal. Então, nós vamos estar tratando sobre isso, não é? Eu sempre oro para que o Eterno, o Pai, né, do nosso Senhor Yeshua Mashiach, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, de discernimento de mistérios e de segredos, no pleno e profundo e íntimo conhecimento dele, tendo iluminados e inundados de luz os olhos do vosso coração, para saberdes e entenderdes qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e nos seus separados, não é? Os seus separados. Efésios 1, 17 e 18, a versão estendida. Note que Paulo, ora para que ganhemos sabedoria, tendo olhos do nosso coração iluminados. Baseado em diversas coisas que tenho estudado, eu descrevo os olhos do coração como a mente. Como crentes, em que condição deveria estar a nossa mente? Em outras palavras, qual deveria ser o estado normal da mente do crente? Para respondermos essa pergunta, nós devemos examinar as diferentes funções da mente e do espírito. De acordo com a palavra do Eterno, a mente e o espírito, eles trabalham juntos. Isso é o que chamo de princípio da mente auxiliando o espírito. Para entendermos melhor esse princípio, vejamos como ele funciona na vida do crente. O princípio mente e espírito. 1 Coríntios 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe, conhece, entende as coisas que se passam nos seus pensamentos, nos pensamentos do homem, senão o próprio Espírito que nele está, e assim também as coisas do Eterno ninguém conhece, ninguém sabe ou compreende, senão o próprio Espírito, o Espírito do Eterno, que é a Ruach HaKodesh, que é o Espírito oferecido a nós por meio do Eterno, para que nos aproximemos de um modo completo. Queridos, eu e você, nós somente recebemos as revelações do Eterno por meio da Ruach HaKodesh. Toda a revelação que o Eterno quer trazer, eu posso estar lendo aqui esses textos e nada acontecer no seu espírito, porque a revelação vem somente por meio da Ruach HaKodesh. Eu posso pegar a palavra do Eterno, que é uma coisa terrível, mas é verdade. Eu posso pegar a palavra do Eterno e distorcer, eu posso pegar um texto fora do contexto, um texto que não se aplica à situação, mas ele existe. Por isso que se coloca que o texto fora do contexto é pretexto de heresia. Por quê? Porque eu posso pegar um texto que me sirva
até para atacar alguém, até para fazer justamente o que as Escrituras dizem que nós não devemos fazer. Então, compreender essa relação, e eu acredito que a porção da mente está dentro do espírito, não somente existe uma relação intrínseca. Eu vejo o nosso coração, quando ele é descrito como essa cerne do nosso entendimento, de todas essas coisas, muitas vezes quando vai tratar de coração, está falando da mente também, e a partir do momento que eu estudo como o funcionamento do coração, funcionamento cardíaco, os seus átrios, os seus ventrílocos, e compreendendo tudo como é que funciona, não é? Eu compreendo que existem vários departamentos, várias salas dentro deste coração, vamos dizer assim, e eu tenho nele o conhecimento do bem e do mal. O coração, para mim, é o que mais expressa isso, porque eu entro continuamente, eu dou entrada com sangue sujo, que é chamado sangue venoso, o sangue desoxigenado, e continuamente está saindo por meio dele o sangue arterial, que é o sangue purificado. E eu tenho é muito interessante quando a gente estuda o organismo humano para compreender essas funções, porque a palavra espírito, dentro do sistema grego, não dentro, enfim, do hebraico, mas do grego, o nome dessa palavra espírito, ele vem com o título como pneuma. E aí o que acontece? Eu tenho músculo cardíaco, eu tenho esse coração, o seu coração é do tamanho da sua mão. Se você quiser saber qual é o tamanho do seu coração, é do tamanho da sua mão. Se você fechar a sua mão assim, é o tamanho do seu coração, tá? Então, eu tenho uma conexão perfeita com o coração em relação ao pneuma, em relação ao espírito, no caso, em relação a toda a função que eu tenho pulmonar, que aliás é uma função extraordinária e tão atacada nesse período que nós estamos. Hoje é dia 5/6/2024, e como nossos pulmões têm sido atacados, não é? Então, amados, quando eu compreendo que o meu coração está ligado ao pneuma, aliás, o meu coração não tem função sem o pneuma, tá, queridos? Porque o meu coração, ele apenas bombeia, mas todo esse processo de limpeza, ele é feito por outros órgãos. Eu tenho várias estruturas para essa limpeza, não é? Eu tenho a estrutura renal, eu tenho a estrutura hepática, eu tenho a estrutura pulmonar, que é a função de oxigenação. E se eu compreendo que a vida está no sangue, como de fato está, é o que está escrito na palavra, é o que eu creio. Então eu compreendo que este sangue oxigenado, ele está imbuído, ele está cheio de poder para levar essa oxigenação para todas as extremidades do meu organismo, para que ele tenha um bom funcionamento e ele continue saudável. Então, a partir do momento que eu compreendo que o coração é pulsante, é um organismo pulsante, eu não tenho pulsação no pulmão, eu não tenho. Todos os meus movimentos, estima-se que o coração comece os seus batimentos no 47º dia de gestação, que é quando dizem que a alma entra dentro do organismo, que é onde há uma ação elétrica dentro do nosso organismo, como se a alma tivesse naquele momento, embora eu creia que todas as funções de vida estão presentes a partir do momento que o espermatozoide fecundou o óvulo. Eu creio que todas as funções de multiplicação da vida estão presentes e contidas ali, não é? Principalmente no momento onde nós temos uma temática forte sobre quando se inicia a vida, não é? Mas dentro do contexto das estruturas, vamos dizer, a análise, não é, dos sistemas, nós vamos ver o princípio da vida por volta do 47º dia, onde existe uma conexão da alma com este corpo, não é? Então, queridos,
É muito importante nós compreendermos esta função do nosso pneuma, do espírito, em relação à fonte dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são pulsantes, tá bom? Agora, se eu tiver pensamentos somente negativos, eu vou destruir o meu organismo, porque se eu tenho os dois conhecimentos, né? O sangue venoso, que é o sangue sujo, e o sangue arterial. A minha função orgânica é purificar o meu sangue. E a minha função mental é purificar meus pensamentos. Eu não posso me ater a pensamentos negativos. Isso é muito importante que você compreenda. Vamos lá. Princípio mente e espírito. Quando uma pessoa recebe ao Senhor Yeshua como seu salvador pessoal, então Aruach HaKodesh, o espírito do sagrado, vem morar nela. As escrituras nos ensinam que Aruach HaKodesh conhece a mente do próprio Eterno. Da mesma maneira que apenas o próprio espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece seus pensamentos. Então, Aruach, o espírito do Eterno, é o único que conhece a mente do Eterno. Uma vez que Aruach HaKodesh, o espírito do Eterno, habita em nós, e uma vez que conhece a mente do próprio Eterno, um dos propósitos é nos dar a conhecer a sabedoria e revelação da parte do Eterno. Essa sabedoria e essa revelação são concedidas no nosso espírito, e o nosso espírito então ilumina os olhos do nosso coração, que é a nossa mente, e o espírito Aruach HaKodesh faz isso para que possamos entender em um nível prático o que está sendo ministrado a nós espiritualmente. Então, eu já passei por situações e muitas pessoas me relataram ter vivido o mesmo, onde parece que começa a abrir um monte de texto bíblico na mente da pessoa, vir como se aqueles textos estivessem frescos numa situação onde ela tende a aplicar aqueles textos, não é? E sempre para a pacificação, para o amor, para virtudes, para coisas positivas. Mas existe, como eu falei, existe também o opositor querendo usar versículos como ele fez com Mashiach Yeshua para tirar paz, para tirar shalom, para trazer acusação na mente das pessoas, para trazer divisões. Então nós temos de tomar cuidado, mesmo quando nós recebemos um texto das Escrituras, de saber qual é a origem daquele texto. Esse texto veio para me trazer uma coisa positiva ou uma coisa negativa? É um texto oxigenado ou é um texto venoso, um texto sujo, que não me serve, não me atribui, não é? Porque eu posso utilizar as Escrituras segundo meus próprios interesses, não é? Então é muito importante nós sabermos que espírito está agindo mesmo na aplicação das Escrituras, queridos, não é? Muitas pessoas me escrevem dizendo de pessoas que utilizaram uma pregação ou uma questão de um modo inconveniente. Eu mesma já passei por situações como essa, onde a palavra é aplicada de uma maneira completamente contrária. Principalmente nós, como judeus messiânicos, nós vamos ouvir textos como diz, ninguém te condene por causa de Shabat, dia de lua nova, né, de Rosh Chodesh, ou alguma celebração, mas esse texto não está dizendo para nós, para não guardarmos. Pelo contrário, está dizendo que nós não sejamos condenados por causa disso. Ninguém venha colocar acusação sobre as nossas vidas por causa das datas santas que nós guardamos. Então, é muito importante nós compreendermos a origem. Outra coisa, você sabe como está a pessoa que te deu o texto. Os frutos são evidenciados na vida de uma pessoa assim. Então você sabe, não, esse texto é fidedigno. Aqui mesmo no ministério, a gente tem um espaço onde a gente apresenta para você os textos que os ouvintes acabam passando. Quantas vezes o Eterno está falando e ministrando ao meu coração por meio de texto de pessoas que não sabem o que eu estou vivendo, mas trazem uma palavra que cabe exatamente naquela necessidade que eu tenho. Eu sei que era o Aruach HaKodesh. Então discirna também, porque senão vai lá abrir as Escrituras que nem diz o outro, né? Então Judas se enforcou. Vai tu e fazes o mesmo. O que tem de fazer, faze rápido. Então toma cuidado com esse tipo de coisa também na sua vida. Tá bom, queridos? Sempre analise o texto com o contexto. Tá bom? Texto com o contexto. Normal ou anormal? Como crentes somos espirituais. E somos também naturais. O natural nem sempre entende o espiritual.
Portanto, é vitalmente necessário que a nossa mente seja iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo em nosso espírito. O Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, deseja nos trazer essa iluminação, mas a mente frequentemente deixa de perceber o que o Espírito está tentando revelar, porque ela está muito ocupada. Uma mente muito ocupada é uma mente anormal. A mente é anormal quando está na aceleração e é normal quando está em descanso, mas não vazia no seu descanso. A mente não deveria estar cheia de questionamentos, preocupações, ansiedades, medos e outras coisas. Esta é a mente anormal. É uma mente que deveria estar recebendo o sangue, já passando o sangue arterial para o corpo, e ela está passando só veneno, né? Venoso, passando somente o que é venenoso, né? Ela deveria estar calma, quieta e serena, confiante. À medida que avançarmos nessa segunda parte do livro, você observará diversas condições anormais da mente e provavelmente reconhecerá como condições talvez frequentes na sua própria mente. É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal, descrita nesse capítulo. Compare-a com as condições usuais da nossa mente e você verá por que frequentemente temos tão pouca revelação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, e por que muito frequentemente sentimos falta de sabedoria e revelação. Lembre-se que a Ruach HaKodesh tenta nos iluminar, o Espírito do Sagrado tenta iluminar a mente do crente. O Espírito do Sagrado dá informação do próprio Eterno ao Espírito da pessoa. E se o Espírito e a mente estiverem se auxiliando mutuamente, então eles poderão andar em sabedoria e revelação. Mas se a sua mente estiver extremamente ocupada, ela poderá perder, ela perderá o que o Eterno está tentando lhe revelar por meio da sua Ruach, não é? O Eterno vai falar conosco por meio de um sussurro tranquilo e suave. 1 Reis 19, 11 e 12. Disse-lhe o Eterno para o profeta Eliahu Hanavi: saí neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas perante o Senhor, porém o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, então, um cício tranquilo, um sussurro tranquilo e suave, né? 1 Reis, Malachim Aleph, 19, 11 e 12. Por anos eu orei pedindo ao Eterno para me revelar coisas por meio do seu Espírito, da sua Ruach, que vivia em mim. E eu sabia que esse pedido era bíblico. E eu confiava na palavra e me sentia segura de que deveria pedir e receber. Apesar disso, na maior parte do tempo, eu me sentia como uma ignorante espiritual. Então, aprendi que não estava recebendo muito da Ruach HaKodesh, do que o Espírito do Santo desejava me revelar. Simplesmente porque minha mente não estava aquietada, eu estava frenética, preocupada, eu estava perdendo as informações que estavam sendo me oferecidas. Imagine duas pessoas juntas numa sala, uma tentando cochichar um segredo no ouvido da outra pessoa. Se a sala estiver cheia de ruídos altos, embora a mensagem esteja sendo transmitida, aquela que está esperando pela informação secreta vai perdê-la, simplesmente porque a sala estava tão barulhenta que não havia como ela ouvir. A menos que ela esteja prestando muita atenção, ela pode até nem mesmo perceber que alguém esteja lhe falando. A comunicação entre a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, e nosso Espírito se dá exatamente dessa forma. Os modos da Ruach, do Espírito, são gentis e na maioria das vezes ela fala conosco, como fez com o profeta Eliahu Hanavi, Elias, nessa passagem, em um sopro tranquilo e suave. Portanto, é vital que aprendamos a nos manter em uma condição propícia para ouvir. Queridos, esse é um dos meus maiores desafios, esse contexto de
estar aqui, principalmente a gente que trabalha com mensagem de modo contínuo. Queridos, eu não tenho como, eu já falei isso várias vezes, né? Aqui em casa eu já falei várias vezes. Queridos, trazer uma mensagem, uma palavra do Eterno, não é fazer uma redação do Enem ou da FUVEST, ou o que quer que seja. Existe responsabilidade para trazer uma palavra que o Eterno falou. E ai de nós, se nós trouxermos uma palavra que o Eterno não falou. Entende? Vamos lá. O espírito e a mente. Que farei, pois? Orarei com a Ruach, com o espírito por meio da Ruach HaKodesh que está em mim, mas também orarei inteligentemente com a minha mente e com o meu entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Talvez a melhor forma de entender esse princípio da mente auxiliando o espírito seja pensar sobre a oração. Nesse verso, Shaul HaShalih, apóstolo Paulo, disse que ele orava com ambos, no seu espírito e com a sua mente. Então eu entendo que Shaul está dizendo porque eu faço a mesma coisa. Frequentemente eu oro em línguas, uma língua desconhecida, não é? E depois de ter orado assim por algum tempo, frequentemente alguma coisa virá à minha mente para orar em inglês, na minha própria língua. Eu creio que dessa forma a mente auxilia o espírito e elas trabalham juntas para obter o conhecimento da sabedoria do Eterno, para mim, de uma forma que eu possa compreender. Isso também funciona em outra direção. Há momentos em que eu quero orar, então eu me coloco à disposição do Eterno para oração. Se não há qualquer atividade em particular no meu espírito, simplesmente eu começo a orar na minha mente. Oro sobre os assuntos, situações, a respeito dos quais eu tenho conhecimento. Algumas vezes... Perdão, queridos. Perdão, engasguei aqui. É muito usar as cordas, né? Mas vamos lá. Eu oro sobre assuntos e situações a respeito das quais eu tenho conhecimento. Algumas vezes essas orações parecem muito superficiais. Não há nenhuma ajuda da Ruach, do Espírito. Eu pareço estar em luta. Então eu continuo com alguma coisa que eu já tenha conhecimento. Eu continuo assim até que a Ruach HaKodesh, o Espírito, tome conta de mim a respeito de certos assuntos. Quando acontece isso, então eu sei que atingi um ponto sobre o qual o Eterno quer orar. Então, apenas alguma coisa sobre o que estou orando. Dessa forma, minha mente e o meu espírito trabalham juntos, auxiliando um ao outro para o cumprimento da vontade do Eterno. Queridos, eu tenho vários relatos de pessoas, aliás, o Eterno fala em sonhos, fala em visão, mas um relato para mim muito poderoso foi um dia que a Corey Ten Boom estava atravessando um momento de muita dificuldade. Eu já tive também, já passei por situações assim, de pessoas me entrarem em contato comigo e falar: Céu, eu passei essa noite orando por você. E era uma noite que foi uma noite assim insuportável, não é? E o Eterno sempre vai se revelar, se manifestar, vai trazer essa revelação para outras pessoas saberem o que aquela outra pessoa está passando. E a Corey passou por um momento muito difícil na vida dela, muito difícil. E ela virou uma noite orando e buscando o Eterno, com uma luta espiritual muito grande. Passado alguns dias, uma pessoa que era uma intercessora dela, entrou em contato e falou: Corey, eu acordei para orar por você na noite tal, que era aquela noite, né, a noite fatídica, e eu gostaria de saber se você enfrentou algum problema, você passou por alguma luta. E a Corey falou assim: quando que foi isso? E a pessoa repetiu a data. Ela falou: eu estava numa batalha espiritual tremenda e pedindo ajuda em orações, para pessoas orarem por mim. Então o Eterno quer manifestar para você motivos pelo qual você deseja ser útil para Ele, nas orações específicas que Ele tem para você. Ele quer, e quando você tem essa revelação da parte dele, quando você tem uma revelação própria dele sobre a sua vida, essa revelação vai fluir por meio de você e você vai interceder de uma maneira extraordinária, tá bom? Vamos lá. Línguas e interpretações. Espero que dê tempo da gente tratar isso, que é importante. 1 Coríntios 14, 13 e 14. Pelo que o que fala em outra língua, uma língua desconhecida,
deve orar para ter entendimento, o poder de interpretar, para que possa interpretar e explicar o que está sendo dito. Porque se eu orar em outra língua, uma língua desconhecida, o meu espírito está orando de fato, por meio da Ruach, do Espírito do Sagrado que habita em mim. De fato estou orando, mas a minha mente vai ficar infrutífera, não vai produzir frutos e nem ajudar ninguém. Outro exemplo da maneira pela qual o Espírito, a Ruach e a mente trabalham juntos é o dom das línguas com interpretação. Quando eu falo em línguas, minha mente fica infrutífera. Isso não quer dizer que quando a gente está orando em línguas, a gente não sinta a presença do Eterno. Se você não ora em línguas, peça ao Eterno que você fale em línguas, mas ore para que você possa interpretar, né? E no momento que a gente começa a orar em línguas, se você tem essa experiência, não apague o dom que está em você. Você sente a presença da Ruach, você sente que o Espírito do Eterno está vindo sobre a sua vida, não é? Isso não quer dizer que a minha mente saiba o que eu estou orando se eu não tenho o dom da interpretação. Mas isso também não quer dizer que eu não me sinta na presença do Eterno, entende? Então, quando eu falo em línguas, minha mente fica infrutífera até que o Eterno me dê, outra pessoa, a compreensão do que eu estou dizendo. Então, a minha mente, ela se torna frutífera. Por favor, lembre-se de que os dons não são línguas e interpretação. A tradução é um relato da mensagem, palavra por palavra, enquanto a interpretação, a pessoa dá uma impressão, a compreensão do que uma outra disse, mas não no estilo próprio do intérprete expresso por intermédio de sua própria personalidade particular, não é? No estilo que a pessoa entende aquilo, ela não vai conseguir passar. Eu me lembro uma vez que eu estava num lugar e eu comecei a orar e o Senhor falou, eu estava no meio de jovens, né? E o Senhor falando lá, olha, isso daí que você tá com isso aí dentro do seu bolso, e eu não sabia o que a pessoa estava, e a pessoa estava com coisas ilegais no bolso, e a pessoa veio entregar, não é? Então, assim, queridos, a interpretação, ela passa pelo que eu sei. Então, às vezes, por exemplo, eu posso orar, por exemplo, eu estava numa reunião de oração, estava junto com meu marido, e tinha uma pessoa lá, um membro da nossa família, e a pessoa estava desesperada, porque ela estava namorando naquele período, tudo mais, e ela estava na reunião de oração querendo se aproximar do Eterno. E ela estava desesperada, pedindo que o Eterno respondesse para ela algo, que eu não tinha conhecimento. E aí o Eterno só falou assim, quanto à sua pergunta, a resposta é sim. E o que aconteceu? Ela tinha tido a menstruação atrasada e ela estava preocupada que ela estivesse grávida. Mas eu não tive nenhum conhecimento, nenhuma revelação do que eu estava falando. Eu não tive interpretação de nada sobre quem era que o Eterno estava. E aí, quando nós saímos, essa pessoa querida já saiu de lá muito entristecida, porque, claro, ela não queria ter tido uma gravidez sem estar casada e todas as coisas mais, de implicações. Ela estava querendo se aproximar do Eterno, não é? E eu não tinha a menor noção do que eu estava dizendo. Então, é muito importante quando você interpretar, você não tentar florear nada. E isso marcou profundamente a vida dessa pessoa. Hoje ela está congregando, ela já fazem muitos anos, né? A menina já está com 15 anos de idade. Então, a gente não pode florear. Por exemplo, uma vez o Eterno mandou eu falar com uma pessoa, eu vou ter que dar uma parada aqui, porque a gente não vai conseguir seguir. Aliás, foi o motivo porque eu fui expulsa de uma congregação que era uma congregação tradicional e não aceitava os dons das línguas, né? Eu fui expulsa de lá por causa disso. E o Eterno mandou eu falar com uma pessoa e dizer para ela que ela iria engravidar. Só que ele não me contou que ela era estéril. Talvez se ele tivesse me contado, eu não sei se ia ter coragem também de falar, né? Os dois exemplos foi sobre gravidez. Talvez porque eu estou com as gravidezes da minha filha e da minha neta na cabeça, né? Mas os dois exemplos que me ocorreram. E aí, no próximo encontro, nós vamos falar sobre o exemplo da irmã Maria. Eu vou estar falando com vocês sobre isso. E aí, o que acontece? Eu fui expulsa da congregação por trazer revelação de palavra.
Quando eles publicavam lá, né, a gente era publicado que saía da congregação, eu fiquei sabendo, na verdade, que eu tinha sido excluída do rol de membros assim, e passado 3 meses a moça estava grávida de 2 meses. Ela foi até na minha casa, ela quis ir na minha casa e ela quis me compartilhar, mas eu era nova, queridos, eu tinha 19 anos de idade, então eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo da vida, né? Ter o dom não significa que você é super espiritual, você apenas pode ouvir. Tá? Então hoje o meu trabalho, minha tarefa é que eu seja não super espiritual, mas que eu me torne a cada dia uma mulher espiritual, para que eu consiga cada vez melhor interpretar aquilo que o Eterno traz, para que vidas sejam restauradas, vidas sejam estabelecidas, e essa é a nossa função no corpo do Mashiach. Queridos, sem profecia, as pessoas se desviam. Se não tiver o dom de profecia, as pessoas se desviam. Que o Eterno mostre ao seu espírito a importância de você ouvir a palavra profética, a palavra que o Eterno quer revelar e manifestar para você todos os dias da sua vida, em nome de Yeshua, viu? E nós vamos ficando por aqui. Beijos no seu coração, fique na Shalom do Pai. A gente vai continuar aqui no Som do Céu, mas no próximo encontro nosso nós vamos falar sobre uma experiência bastante interessante que a Joyce compartilha. E eu indico para vocês, queridos, esse livro, tá? Que o Eterno use esse livro na sua vida, como tem usado na minha vida de um modo poderoso, viu? Shalom, meus queridos, shalom.